Mais uma vez aqui, estamos aqui batendo esse papo gostoso nessa faculdade da vida com a minha amiga Ivone Lopes. Você tá bem, Ivone? Tô bem. E é um tema que você sabe, né, Daniel? Que eu gosto muito de falar. Por favor. Porque desde que, nos meus primeiros anos, né, primeiros passos de vida, empreendedora, família, tudo isso, eu fui muito precoce, como vocês sabem. Então, desde muito cedo, eu aprendi a fugir aos padrões. E é isso aí, nas minhas palestras, na empresa, né, para ensinar os funcionários, né, eu os encorajava. Eu falava assim, você já parou para pensar? Olha que é profundo, hein? Uhum. Quantas coisas você deixou de fazer para não fugir aos padrões? O quanto, né? Desculpe, o quanto a gente, muitas vezes tentando, preocupado com a opinião dos outros, a gente fica ali balizado na expectativa e fica num padrão, fica encaixotado. Simplesmente você pensa assim, ai, mas eu gostaria de fazer, mas ninguém faz. Como que eu vou fazer? Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi, não, eu quero fazer diferente, eu quero inovar, eu quero pensar assim, puxa vida, eu não posso seguir esse padrão, principalmente que há muitas décadas atrás a vida era muito mais difícil do que agora. Sem dúvida. Né? Não se tinha... informação, recurso, nada, né? Certo? Então, então a gente automaticamente a gente se tolhia, a gente se prendia e não fazia assim o que realmente desejava, né? E nesse ponto eu fui assim, eu mais tive satisfações do que decepções, né? do que decepções. Por quê? Porque quando a gente inova, se não der certo, se não ficar bom, a gente tem jeito de mudar e melhorar mais ainda. Então, não podemos nos tolher, né? Não podemos. Temos que pôr para fora aquilo que realmente somos. E por que não perguntar sempre o que eu quero para a minha vida? Minha amiga, tem muita gente que acompanha a nossa temporada, os episódios, e já lhe conhece, já lhe admira e sabe da empresária de sucesso, da mãe, né, da matriarca de uma grande e bonita família, mas tem gente que ainda não conhece. Então eu preciso pontuar, assim, sempre gente nova chegando aqui no nosso ambiente. A Ivone Lopes, além de ser uma mulher dinâmica, uma mulher de fibra, ela é fundadora de uma grande organização, né, muito destacada no setor de plásticos laminados e que é uma empresária de sucesso. Só que isso começou lá atrás, quando o seu saudoso marido, quando eles deram os primeiros passos. E isso envolveu uma ruptura com uma série de padrões da sociedade daquela época. Envolveu o desafio de recursos, porque eram pessoas muito humildes, ousadas. E a minha pergunta, depois dessa introdução ou dessa contextualização toda, é: a sua ousadia, o seu legado, a sua persistência e muito trabalho fez diferença na vida de filhos, de netos, de bisnetos, de um sem número de funcionários? Eu queria que a senhora falasse o que significou fugir aos padrões, a sua decisão na vida de tanta gente. Significou realizações, gente. Como que é que a gente pode chegar, né, com essa idade, por várias intercorrências, ainda estar bem com a vida? É porque a vida sempre sorriu, a vida não sorri sempre para todos. Todos nós estamos aqui para desenvolver algo para evoluirmos. Então, as realizações, sabe? As realizações são dos sonhos realizados e dos não realizados. Muitos realizados e muitos não realizados. Então, essa é a aceitação. E ser feliz é onde eu sempre falo, eu sempre digo, é preciso saber viver com o que a vida nos apresenta,
não com o que nós queremos da vida, porque o que nós queremos da vida, nós escolhemos, porque nós vivemos das nossas escolhas, porque Deus dá para nós, o nosso Criador dá para nós, o melhor que poderia dar. Nós somos livres para escolher. Quem escolhe os nossos caminhos somos nós. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Que grande presente, né, que Deus nos deu. Mas que gera uma responsabilidade, né? Muito grande. Uma responsabilidade que traz satisfação. Porque a gente quando a gente pensa que eu vou me realizar, eu costumo dizer, a gente pensa que se a gente se realizar em uma selva de pedra, porque seria uma selva de pedra, os patrimônios, né? Pare para pensar, nós vamos deixá-los. Os patrimônios vão ficar. Não é isso que vai contar para a nossa evolução quando partimos para uma outra dimensão. É verdade. Porque há várias moradas na casa do meu pai. Isso é bíblico. Muito bem colocado. Eu faço uma misturadinha. Qual que é a satisfação de ver a senhora tem hoje a terceira geração da família à frente dos diferentes negócios? Eu acho que eu estou na quarta geração. Já a quarta né? já está? A quarta já está? Nossa! Qual é a satisfação, minha amiga, de ter ousado lá atrás, de ter feito a diferença, de ter fugido aos padrões e saber que essa decisão lá atrás, tão difícil, mas que a senhora bancou, seu marido bancou, que os seus filhos, de certa maneira, se encamparam e bancaram também, tá estendendo isso a outras pessoas Daniel, da família. Sabe qual é o entendimento de ser feliz? Sim. O entendimento de ser feliz, primeiramente, o que é bom para mim não é para o outro. Você sabe. Né? E a realização é de que eu estou realizada não pelos meus patrimônios. Eu estou realizada por aquilo que eu pude passar para outras pessoas, sabe? Porque tudo se faz com exemplos. Você não pode educar um filho se você não for um exemplo. É o exemplo que ensina. E esse exemplo, ele passa de geração para geração. E isso dá uma felicidade, não de que, olha, eu fui inspiradora, Não, o meu exemplo serviu. Valeu a pena. A senhora se enxerga um pouquinho nas suas netas e vice-versa, e bisnetas? Sim, Consegue sim. ver características parecidas? Sim. Características. Eu sei que elas não chamam Ivone, mas de repente falar, olha uma Ivoninha ali, olha que atitude de Ivoninha ali, tem eu isso. vejo isso em todas. Porque, olha, os exemplos são, assim, já tem casadas, já tenho bisnetos e já tenho bisnetos próximos de casar. Uau! Né? Que legal. Bisnetos próximos de casar. Sim. Então, pensa bem, que quando você vê, né, todos pessoas de bem, bom pai, o filho, boas mães. Honestos. Os que vão se achegando são pessoas de bem, são os agregados, né? Porque a família vai multiplicando, né? E até os bisnetos empreendedores e todos no caminho do bem. Com os mesmos valores, né? Olha que coisa boa eu olhar assim, né? Que Deus me presenteou, né? Então eu sou feliz porque eu tenho uma família maravilhosa, sabe? Eu tenho um relativo. Posso estar aqui falando com vocês. Sim. Isso é tudo, certo? Eu posso ainda ser até essa... Eu não gosto de ser influenciadora, não. Eu não gosto. Eu gosto de falar sobre as coisas que foram boas para mim. E levar as pessoas a pensar. É aquilo, por exemplo, eu estou falando, mas eu estou mostrando o resultado. Muito legal, gente. Mais um papo bacana aqui, mais uma conversa gostosa com ela, com a minha amiga Ivone Lopes. Tem sido um verdadeiro motivo de satisfação para mim, creio que para ti também e para quem está acompanhado. Esse é o ciclo virtuoso, né?
Eu vou completar com uma Por favor. coisinha, sabe? O nosso lar, o lugar que a gente vive, ele tem que ser um local de paz. Um local em que a gente se entenda, que a gente depois já vai para outra, né? Sim. Nós vamos falar Sim. de direitos e deveres. Sim. Olha, Não a gente falamos está aqui ainda, né? toda De direitos e deveres, não. todo episódio a gente já está dando gancho do próximo. Então vai vir aí na sequência, a gente vai falar sobre direitos e deveres. A gente vai falar um pouquinho sobre como interagir, né? Aonde vai a minha liberdade, aonde começa a do outro, o que eu tenho que fazer, o que eu posso usufruir. Esse é o tema da nossa próxima É um conversa, tema né? muito gostoso também, muito bom de se falar, porque são os principais, né? Assim, existe inúmeros. Se a gente se aprofundar nos assuntos, não seria assim, né? Seria até mais profundamente, dá para gente fazer também, né? Mas isso requer mais tempo, né? E que hoje o tempo, você sabe como é que costuma falar, né? Hoje. Ah, depois tem um outro tema, viu, Daniel? Quando Ah, você é? precisar de um favor, peça uma pessoa que tem para uma pessoa que tem muita coisa para fazer. Ah, é? É, porque ela vai arrumar um tempinho de te fazer. Muito Quem mais. tem muito. Muito, muito legal aqui. Tudo coisas que a gente pode abordar. Muito, muito bom a gente estar falando aqui. E olha, você que está acompanhando, continua ligado que no próximo episódio tem muito mais dessa faculdade da vida com a Ivone Lopes. Compromisso marcado, Ivone? Compromisso marcado. Com vocês também. Semana que vem nos encontramos. Até lá! Se inscrevam no meu canal.